Pessoal, o exercício 6, de certa forma, ele é parecido com o 7 que vocês tiveram que entregar. E às vezes essas questões de gráfico confundem um pouco, né? Eu vou fazer antes de resolver o 6 propriamente dito, eu vou fazer uma revisão sobre essas questões gráficas de energia potencial e energia mecânica que podem auxiliar vocês. Antes disso, eu quero discutir uma questão importante. Imagina que você tem um movimento, vou fazer um movimento em uma dimensão aqui no eixo X para facilitar as coisas, tá? Mas poderia ser no espaço, né? Um movimento em R, tá? Onde cada posição, na verdade, ela é descrita pelo vetor posição R. Isso aqui é só o unitário, tá? O vetor que indica a direção. Pessoal, então imagina agora que você tem uma partícula que está se movimentando no eixo X e essa partícula está sujeita a um campo de força, né? Ah, como assim? Uma função força que varia dependendo da posição, tá? Pessoal, a toda força que é conservativa, eu posso associar uma energia, uma função energia potencial que também vai depender de X, tal que a relação entre essas grandezas é que a força corresponde ao negativo da taxa de variação da energia em relação a X. Força vai ser menos du dx. Como assim, Ivy? O que você quer dizer com isso? Imagina, né, que função energia potencial a gente viu, por exemplo? Vamos pegar um caso simples. A gente viu a energia, o sistema massa-mola, que é um sistema de uma partícula que se movimenta no eixo X, não é verdade? Essa é a minha posição de equilíbrio, que eu vou chamar aqui de x0, por exemplo, e esse bloquinho pode oscilar em torno de x1 e em torno de x2. Vamos supor, tá? X0 é a minha posição de equilíbrio. E esse bloquinho, essa partícula, está sujeita a uma força que depende de X, e essa força é a força elástica dada pela lei de Hooke, que é menos kx. Não foi isso, pessoal? Faz sentido, olha, falar que essa força, então, já que a força elástica é conservativa, ela corresponde ao negativo da derivada de uma função energia potencial, que também depende de X? Sim, o que a gente viu que é a energia potencial do sistema massa-mola? Não é meio de kx2, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação? Que função era essa? Uma função desse tipo aqui, né? Ó, então, uma função quadrática com a deformação, ó. Então, aqui, esse pontinho de mínima aqui, né, é o meu x0. E então, essa partícula se movimenta entre x1 e x2. Não é verdade? Com uma função parabólica de energia potencial. Aqui, pessoal, eu só desenhei um gráfico, que é esse vermelho, que é uma função mais complexa de energia potencial. Mas se eu for olhar bem nessa região aqui, por exemplo, ó, né, entre esses dois valores de x, essa função é muito parecida com a função energia potencial de um sistema massa-mola, tá? Então, vamos seguir o nosso raciocínio desse sistema mais simples, depois a gente volta lá para a questão. Então, note o seguinte, pessoal. Faz sentido isso? Faz sentido falar que uma força, quando ela é conservativa, ela obedece a essa relação? Ela pode ser escrita como a derivada de uma função energia potencial? Faz a sua confirmação aí, ó. Calcula a derivada da energia potencial do sistema massa-mola. Du dx vai ser igual a KU2, vai ser igual a Kx. Então, o negativo é menos Kx. Então, é exatamente isso, ó. Sua força corresponde ao negativo dessa derivada, ok? Isso sempre vai acontecer para forças conservativas. E notem o seguinte... A derivada, então, dessa função, o que é a derivada nesse gráfico? Derivada não vai ser a inclinação da reta tangente, pessoal? Então, em cada ponto desse gráfico, eu tenho informação da força que age no sistema. Certo?
Então, vê se isso faz sentido. Olha lá no ponto x0. Olha no ponto x0. Quanto que vale du dx no ponto x0? Vale 0, a derivada é 0. No ponto x0, que é o ponto de equilíbrio, quanto que vale a força elástica? Vale exatamente 0. Por quê? Porque não tem deformação. Tá? Vamos pensar, agora só avaliando sinais, vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Um ponto que está lá na frente, com a mola esticada. Olha para a inclinação dessa reta. A inclinação é positiva, porque a derivada é positiva. Então, se eu for pensar na força, que é menos du dx, se a derivada é positiva, a força é negativa. A força é negativa, quando eu estou lá próximo de x1, a força é negativa, a força aponta para trás. Aí, quando eu estou próximo de x2, olha a sua inclinação. Sua inclinação é negativa. Se sua inclinação, que significa derivada, é negativa, a força é positiva. Então, a inclinação é negativa, a força é positiva. A força é positiva em x2? É porque aponta para frente. Estão entendendo, pessoal? O tanto de informação que a gente consegue tirar de um gráfico que me dá a energia potencial do meu sistema, tá? Sempre em caso de dúvidas, volte a pensar sobre o sistema massa-mola, que é um protótipo de um sistema oscilante importante para a gente. Agora eu vou pensar numa questão parecida com a questão 7, que vocês me enviaram, porque o exercício 6 fala de equilíbrio estável. E a gente tem que entender o que é um equilíbrio estável e um equilíbrio instável. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos olhar para esse gráfico de energia potencial, pessoal? E vamos supor, beleza, ó, essa é a função energia potencial para a partícula durante todo esse movimento ao longo do eixo X. Mas se eu falo que a partícula não tem necessariamente só energia potencial, né? Ela pode ter energia cinética à medida que ela está se movimentando, obviamente, em torno desse eixo X. Então, como é que eu represento isso tudo nesse gráfico? Vou fazer um gráfico aqui, ó, de energia mecânica. Imagina que eu vou pegar alguns pontos aqui, tá, gente? Vamos supor que eu conheço que a energia potencial... Vou desmanchar isso aqui. Isso aqui é um gráfico de energia. Vamos supor que a energia potencial nesse ponto aqui é 5. Tô chutando valores, tá? Vamos supor que nesses pontos aqui, ó, vale 10. Vamos supor que nesse ponto aqui vale 15, ó. Nesses pontos aqui, ó. Aqui vale 15, tá? Tô dando exemplos. Aí eu falo com vocês o seguinte: vamos supor que eu dei uma energia mecânica para essa partícula de 10 joules. Então, ó, a energia mecânica dessa partícula que está viajando no eixo X é de 10 joules. Então, você já tem duas informações explícitas, que a energia mecânica vale 10. Então, você pode representar a energia mecânica por uma reta aqui laranja, ó, que tem o valor lá de 10 joules. Agora, você vai analisar a situação em alguns pontos importantes, tá? Quais são pontos muito importantes para a gente analisar? Esses pontos aqui, por exemplo, ó, que são os pontos em que a função de energia potencial cruza a reta da energia mecânica. Então, eu vou chamar esse aqui de x1 e esse ponto aqui de x2. O que acontece, pessoal? Olha lá, ó, avalia em x1. Em x1, o sistema é tudo conservativo, tá, gente? O sistema é conservativo. Então, não existe atritos e tal. Em x1, quanto que vale a energia potencial no ponto 1? Olha, vale 10. É o valor da função vermelha naquele ponto. A energia potencial vale 10 joules. Ó, mas a energia mecânica dessa partícula, ela é sempre a mesma? Ela também vale 10 joules. Então,
o que você conclui sobre essa partícula para a energia cinética dessa partícula no ponto 1? Ora, se a energia mecânica a gente sabe que é a soma da cinética com a potencial, se a mecânica já é igual à potencial, a cinética é zero. Então, a partícula está parada nesse ponto, especificamente para esse exemplo, tá, pessoal? E vamos analisar o ponto 2, em x2. Em x2, a energia mecânica, a energia potencial vale quanto? Vale 10 também. A energia mecânica continua valendo 10, é o tempo inteiro 10. Quanto que é a energia cinética no ponto 2? Zero. Então, a velocidade no ponto 2 é igual a zero. Vamos analisar um ponto que eu vou chamar aqui de x0, que é esse ponto de mínimo. Vamos analisar o estado de movimento da partícula no ponto x0. Em x0, qual que é a minha situação? A energia potencial no ponto 0, é quanto? 5. 5 joules. A energia mecânica continua sendo 10. Então no ponto x0, a partícula passa pelo ponto 0 com velocidade, concordam, gente? Porque a energia cinética vai ser justamente a energia mecânica, que é 10 menos 5, que é a energia potencial. Então, a energia cinética no ponto x0 é 5 joules. Olha só, a energia cinética ela pode ser calculada justamente por essa diferença, entre a energia mecânica e a energia potencial. Concorda? Então, se você for olhar, se você fizer esse mesmo raciocínio para todos esses pontos que vão de x1 até x2, você vê que a energia cinética ela é zero, ela começa a aumentar, ela atinge o valor máximo naquele ponto, x0, começa a diminuir até zerar de novo. Pessoal, esse não é exatamente o comportamento de um sistema massa-mola? Olha, é exatamente. Repouso nos pontos da extremidade, né? Que eu chamei de x1 e x2, diferente, vou chamar aqui x1 e x2. Repouso na extremidade, velocidade máxima no ponto de equilíbrio. E esses pontos x1 e x2, em que a partícula está parada, como a velocidade é zero, esses pontos são chamados de pontos de retorno. Tá, pessoal? Então, em qualquer exercício gráfico, se você comprovar que naquele determinado ponto a energia cinética é zero, a partícula para momentaneamente. Esse é chamado de ponto de retorno, tá? É igual você lançar uma bola para cima, ela não para na altura máxima. Aquele é um ponto de retorno em que ela vai mudar o sentido da velocidade depois, tá? Então, esse é um aspecto importante de como obter informações de energia cinética a partir da análise desse gráfico. Agora, uma outra coisa importante aí é falar o seguinte: como essa energia potencial ela é um ponto de mínimo aqui, o que eu posso... Se a energia potencial, olha, vamos continuar analisando x0, tá? Continua analisando x0. Tenho mais informações para obter. No ponto x0, eu sei que a energia é mínima, a potencial é mínima. Então, se eu for calcular du dx me dá informação de quê? Da força, né, gente? Lembra que força é menos du dx. Du dx lá, ó, é quanto? Olha a inclinação da reta naquele ponto, 0. Então, eu tenho que a minha força é igual a 0 em x0. Faz sentido isso? Faz, né? É um ponto de equilíbrio. É exatamente esse ponto aqui, por exemplo, ó, da mola em equilíbrio, a força é 0. Nos pontos de equilíbrio, a força é 0. Então, eu defino que x0 é um ponto de equilíbrio Se x0 é um ponto de equilíbrio, aí vem a pergunta do exercício. Esse equilíbrio, ele é chamado de equilíbrio estável ou equilíbrio instável?
que é um equilíbrio estável, pessoal? Um equilíbrio estável, ele acontece justamente nesses vales, nos vales de energia potencial. Olha só. Porque, pensa bem, ó, vamos supor que a minha partícula está justamente aqui no meu pontinho de equilíbrio, tá? No ponto x0. Pensa no bloquinho parado, na mola nem esticada nem comprimida, lá no ponto x0. Se eu começo a arredar aqui do ponto x0, tá? Começa a aparecer uma força, não é, pessoal? E essa força, ela sempre vai tender a fazer a partícula voltar para a posição de equilíbrio. Se eu arredo para o outro lado, ó, vai aparecer uma força. Você pode olhar, igual aqueles sinais que a gente viu aqui, ó, tá? Vai aparecer aquela força que vai fazer você querer voltar para a posição de equilíbrio. É o que acontece no sistema massa-mola. Passo da posição de equilíbrio, a força quer que eu volte. Passo da posição de equilíbrio para o outro lado, a força quer que eu volte para a posição de equilíbrio. Esse é um equilíbrio estável, então. Por quê? Porque a partícula quer sempre ir para aquele ponto. Pense em você colocando uma bolinha de gude nesse vale. Se você coloca a bolinha de gude ali no vale, paradinha, ela vai ficar parada ali. Vamos supor, tá? Se a energia potencial fosse 0 ali, naquele ponto. Se eu tento fazer a bolinha subir essa rampa, ela quer descer. Ela quer voltar para a posição de equilíbrio, tá? Então, no equilíbrio estável, nós temos vales na curva de energia potencial. Esse aqui, por exemplo, é outro ponto de equilíbrio estável, tá? Então, a função tem a boca para cima. Se ela tem a boca para cima, quer dizer que a derivada segunda dessa função é positiva, tá? Agora, o que significa um equilíbrio instável? São os pontos de máximo. Note o seguinte, se eu analisar este ponto aqui, ó, este ponto aqui, ele é um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a força que atua nesse ponto é 0. A força não é a derivada? Então, a força é 0, é ponto de equilíbrio. Mas se você fizer a análise aqui, ó, nas proximidades desse ponto, da força que atua, quando eu arredo meu pontinho para cá, ou quando eu arredo meu pontinho para cá, a força que aparece quer levar essa partícula para longe desse ponto. Para longe desse ponto. Então, a partícula não quer ficar nas proximidades desse ponto, se ela sofre qualquer perturbação. Então, esse é um ponto de equilíbrio instável. Mesma analogia da bolinha, né? Você bota a bolinha aí, nesse ponto de máximo, e perturba o sistema, ela quer sair fora desse ponto. Ela rola, né? Para longe do ponto. Então, num problema de equilíbrio instável, a boca dessa, né, a curvatura da energia potencial é negativa, né, porque eu tenho os pontos de máximo ali. Então, a derivada segunda é negativa. Então, baseado nisso, é que a gente vai conseguir resolver o que realmente pede o exercício 6. Deixa eu só achar minhas continhas aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos olhar para o exercício 6, que diz que a energia potencial entre dois átomos em uma molécula diatômica é dada por uma função que depende só da distância entre os átomos, tá? Se esses átomos estão lá se as moléculas estão lá, né? Os átomos mesmo, estão lá no eixo X, esse R é X, tá, gente? Porque ele só depende da posição. Isso é um caso geral, tá? Em que a gente está considerando o R no espaço, por exemplo. Né? Aqui, eu tenho um átomo aqui, um átomo aqui. Então, essa é a distância de separação. Posso pensar como se fosse um eixo X mesmo, tá? Para não confundir vocês aí. Então, eu tenho uma função de energia potencial. Eu posso representar isso graficamente. Essa função é super conhecida, né? Esse é o potencial de Lennard-Jones. Provavelmente vocês viram isso em química, se tiveram um curso de química básica. Então, onde R é a distância entre os átomos e A e B são constantes. Determine, então, a força que um átomo exerce sobre o outro em função da distância R. Como é que eu calculo a força? A partir de uma função, energia potencial. Vou resolver isso aqui para cima, tá? Então, exercício 6, letra A. Eu sei que a força é menos
a derivada da função energia potencial. Agora eu vou derivar em relação a R, que é a minha grandeza espacial aí, tá? Então eu sei, olha, que a minha função energia potencial é um A que multiplica R elevado a menos 12, combinada com B que multiplica R elevado a menos 6. Então, a derivada de U em relação a R vai ser igual a menos 12A R elevado a menos 13 menos, aí vai descer, né, o 6, então mais 6B R elevado a menos 7. Como eu quero a força, que vai ser menos DU DR, então eu tenho que vai ser 12A sobre R elevado a 13, combinado com menos 6B R elevado a 7. Essa é a minha força que depende de R. Se eu fosse escrever ela vetorialmente, pessoal, esse vetor, ele está na direção, ó, na direção que liga esses dois átomos, ó. Direção do vetor unitário é essa aqui, ó, tá? E R já é o tamanho mesmo da distância entre os átomos. Letra B. Determine a distância entre os átomos para que haja equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio, qual que é a força? Quanto que vale a força? A força tem que ser 0, né? Então, para a distância de equilíbrio, o R0 que a gente chama, que é a distância de equilíbrio, vai acontecer quando a força for igual a 0. Então, se você olhar a expressão lá da força, ó, 12A sobre R elevado a 13, tem que ser igual a 6B sobre R elevado a 7. É isso? Isso é quando R foi igual ao meu R0, né? Quando R foi igual ao meu R0. Então, ó, eu vou cortar esse aqui, vai sobrar um 6. Então, eu tenho que R a sexta tem que ser igual a 12A dividido por 6B. Então, R a sexta, né, R de equilíbrio, vai ser igual a 2A sobre B, se eu fiz as continhas certas, tá? Então, minha distância de equilíbrio vai ser 2A sobre B elevado a 1/6. A gente pode pensar que quando a gente tem uma molécula diatômica, basicamente isso é um sisteminha massa-mola, tá, gente? Porque a gente pode representar essa ligação atômica aqui como se fosse uma molinha, porque os átomos vibram aí em torno da posição de equilíbrio, tá? Então, por isso que eu defino uma, são os modos, existem os modos normais aí de vibração desses átomos, né? Dessas moléculas e tal. Então, por isso que eu defino essa posição de equilíbrio. Esse equilíbrio é estável? Esse equilíbrio é estável? Vou arredando para cá. Vamos pensar como saber se eu tenho um ponto de equilíbrio estável, pessoal. Eu tenho que pensar sobre a derivada segunda da minha função energia potencial, né? Que a gente discutiu, ó. Se eu tenho um equilíbrio estável, a minha derivada segunda da energia potencial tem que ser positiva. Então, vamos ver se isso acontece. Letra C. Eu sei que a derivada primeira, ó, já calculei aqui, ó. Derivada du dr é igual a menos 12A R a menos 13 mais 6B R a menos 7. Então, a derivada segunda, d2u dr ao quadrado, vai ser igual, ó, vai ser 12 vezes 13, que vai dar 156, então vai ser 156A R a menos 14
e menos 42 BR a menos 8. No ponto de equilíbrio, é que está perguntando se esse ponto R0 é um ponto de equilíbrio estável. Então, tem que substituir, tem que analisar a derivada segunda, né, no ponto de equilíbrio. Tá bem? Então, eu vou substituir R por R0. Então, vai ser 105, a contaiada danada, né? 156 vezes A, né, seria dividido por R a 14. R é o meu R0, é 2A sobre B elevado a 1/6 elevado a 14. Menos 42B dividido por R a oitava. Só que o R é meu raio de equilíbrio, que eu tô querendo saber. 1/6 elevado a oitava. Quando você fizer essa conta, pessoal, você vai encontrar B sobre 2A, vai sair cortando um monte de coisa. Vai ser B sobre 2A elevado a 4/3 vezes 36B. Como A e B são constantes positivas, olha lá, ó, ele fala que A e B são constantes positivas, então isso aqui vai dar sempre positivo, né? Então, a gente tem que a derivada segunda é positiva. Aqui está meu ponto de equilíbrio, ó, e a derivada segunda foi positiva. Então, x0 é um ponto de equilíbrio estável. Ok? O vídeo já tá dando quase meia hora aí, ó. Vocês podem terminar o exercício. Vocês podem terminar o exercício fazendo a letra C. Que é tranquilo também. Para a distância calculada no item B, ou seja, para a distância de equilíbrio, qual é o valor mínimo de energia necessária para dissociar a molécula? Essa é até interessante vocês pensarem sobre isso, tá? É como se fosse o análogo dessa energia mecânica aqui. Tá? A gente pode discutir isso na próxima aula. Se tiver dúvidas, vocês podem comentar também nos comentários.